Caros congressistas, tinha-lhes dito que gostava ainda de me dirigir ao Congresso a propósito de uma questão política da maior relevância, não apenas para o PSD, mas sobretudo para Portugal, que tem que ver com as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Como todos sabem, nós aderimos à então Comunidade Económica Europeia, correspondendo àquilo que foi um desejo coletivo, partilhado, portanto, por uma esmagadora maioria do país. E essa maioria tem vindo continuamente a manifestar-se ao longo destes anos, formando aquilo a que se designou um grande consenso europeu que era partilhado pelos principais partidos do arco da governação. De facto, não coube a um governo do PSD pedir formalmente a adesão à Comunidade Económica Europeia, mas como eu julgo que este ano de comemorações dos 40 anos do partido deixará bem claro, coube de facto a governos do PSD a parte mais importante da negociação e da preparação da adesão de Portugal às comunidades europeias. Não há dúvida nenhuma de que a nossa pertença à Europa foi determinante para aquilo que somos hoje. E, evidentemente, durante muitos anos, aqueles que assistiram aos resultados da nossa integração têm hoje uma noção clara do que significa pertencer à Europa. Nós beneficiámos, na altura de ajudas de pré-adesão e depois de importantes fundos que nos permitiram desenvolver o país em matérias para as quais o nosso atraso estrutural era imenso. Já disse publicamente que nem sempre aproveitámos devidamente esses fundos para convergir com a média europeia. Mas também aqui, mais uma vez, quero assinalar que os anos em que mais convergimos para a média europeia foram anos em que a política nacional foi conduzida pelo PSD. E os anos em que mais divergimos da média europeia foram anos de condução política de outro partido em Portugal. Mas a verdade é que nos últimos anos a percepção sobre a Europa se veio alterando, mesmo no nosso país. Não há nenhuma dúvida de que o país se mantém esmagadoramente um país convicto na aposta europeia. Quisemos integrar o pelotão da frente, foi assim que se designou na altura, da moeda única, quando a Europa fez esse salto qualitativo muito relevante, que foi partir para uma união económica e monetária, e, portanto, também para um elemento de união política. Portugal quis integrar, desde logo, esse núcleo original que partilhou a mesma moeda, dentro da lógica de que, com uma mesma moeda e um mesmo mercado, poderíamos partilhar também uma economia mais aberta e competitiva para a economia global. Mas a verdade é que, ao longo destes anos, vários dos países que integraram esse pelotão da frente foram ficando para trás. Foram ficando para trás porque não conseguiram conviver debaixo do mesmo regime de moeda com diferentes níveis de competitividade das suas economias. Reparem bem, esta não é uma questão tecnocrática. Esta não é uma questão economicista. Esta é uma questão política de primeira grandeza. Hoje, a Europa, se quer ter um papel relevante no mundo, não pode deixar de aprofundar este projeto extraordinário, que tem sido um projeto de paz ao longo de diversas décadas, não apenas em torno de um mercado e de uma moeda, mas em torno de valores comuns que têm expandido a sua relevância para todo o mundo.
só será possível à Europa permanecer como um elemento de relevância na economia global e na cultura global se conseguir ultrapassar as vicissitudes que o próprio processo de construção europeu tem revelado. Ora, desde que temos a mesma moeda, já o referi, vários países foram ficando para trás. Não por acaso, justamente aqueles que usaram no passado de forma mais intensa a política cambial e a política monetária para ganhar artificialmente competitividade para as suas economias. E, sem surpresa, a chamada crise das dívidas soberanas começou justamente por esses países que não tiveram a oportunidade para fazer o seu trabalho de casa de transformação estrutural das suas economias para poder beneficiar mais desta Europa em que cada vez mais países querem estar presentes. Veja-se o caso da Ucrânia, mesmo a Ucrânia, que estava a discutir apenas um acordo de parceria. Vejam como naquela sociedade, sobretudo os mais jovens, não abdicam dessa pertença à Europa, mesmo quando têm defrontado um governo que ainda não percebeu que o futuro está na Europa, não está a voltar as costas à Europa. E percebe-se, o que se passa hoje na Ucrânia não lembraria que pudesse passar-se num país da União Europeia, de um país da Europa como nós a concebemos. Esse projeto europeu que todos cada vez mais querem partilhar, partilhando também a sua moeda, como a Letónia, que acabou de integrar a moeda do euro, e outros países que já manifestaram a mesma intenção. Esse projeto tem de ser um projeto cada vez mais político que mobilize também o nosso país. Ora, caros companheiros, em Portugal, como em alguns outros países, nestes últimos anos começaram a aparecer algumas críticas mais radicais, a semear com muita demagogia e o populismo QB uma linha de responsabilização em Bruxelas por aquilo que correu mal nos países que não fizeram o seu trabalho de casa. Deixem-me dizer duas notas muito breves sobre isso apenas. Em primeiro lugar, se não tivesse sido a resposta europeia solidária, os 3 anos que estamos a concluir teriam sido bem mais difíceis do que foram para os portugueses. É justamente a todos os países que integram a Europa que devemos solidariamente reconhecer o apoio que nos foi prestado quando precisámos dele. Em segundo lugar, que essa Europa que não estava preparada para resolver estes problemas se começou a organizar para poder levar mais longe a coesão, mas também a responsabilidade dentro do espaço europeu. Creio que o exemplo que temos dado, até no nosso programa, mostra que não estamos apenas a resolver os problemas de Portugal, temos também a dar um contributo importante para fortalecer o espaço europeu. Porque, na verdade, muito do que podia ter acontecido na Europa ao longo destes 3 anos, se muita coisa tivesse falhado, poderia ter tido uma marca portuguesa. Mas é importante que se diga que tem uma marca portuguesa, como tem uma marca irlandesa, e esperamos que possa a estas adicionarem-se outras, o facto da Europa estar hoje mais forte e poder pensar e preparar o seu futuro com mais esperança para todos os europeus. Nós vamos enfrentar estas eleições europeias, portanto, imbuídos de um espírito de reforço da coesão europeia, da solidariedade europeia, da responsabilidade europeia, de um futuro com mais esperança para todos os europeus. Precisamos, por isso, de mobilizar os nossos melhores para podermos fazer esse debate que se travará nestas eleições.
Sabemos que muitos vão querer usar essas eleições para ajustar contas dentro de cada país, dizendo que a Europa não tem interesse, é um pretexto para discutirmos as outras coisas. Outros dirão, a Europa é responsável pela desgraça que nos aconteceu. Mas cada um vê com o cisco que tem dentro do olho e que escolhe pôr dentro do seu próprio olho. Não é assim que vamos disputar estas eleições. Vamos disputar estas eleições chamando os melhores de entre nós que podem valorizar a discussão europeia, o debate sério e em profundidade sobre o caminho que precisamos de trilhar na Europa, porque esse é também o nosso caminho. Quero, por isso, anunciar perante o Congresso que, juntamente com o líder do CDS-PP, entendemos formalizar muito rapidamente a constituição de listas conjuntas para poder disputar essas eleições. E quero também dizer-lhes que, juntamente com o Dr. Paulo Portas, acertei que proporia ao Conselho Nacional do PSD que o cabeça de lista dessa lista conjunta que vamos levar para as eleições europeias, com o espírito de as ganharmos, é o nosso companheiro Paulo Rangel. PSD, 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 PSD. Caro Paulo Rangel, tem sido um elemento extraordinário na representação de Portugal no Parlamento Europeu. Sei, porque como Primeiro-Ministro muitas vezes preciso de conversar com outros líderes europeus, bem como com os máximos responsáveis pelo Partido Popular Europeu em Bruxelas, que o Paulo Rangel granjeia de um enorme prestígio na forma como tem representado o PSD e Portugal no Parlamento Europeu. Além disso, não esqueço, porque lhe disse na altura no meu distrito, e agora o volto a referir aqui, porque foi um grande cabeça de lista às eleições para o Parlamento Europeu há 5 anos atrás. Fez uma grande campanha e não tenho dúvida, vai este ano fazer igualmente uma grande campanha, não apenas pelo PSD e pelo CDS-PP, mas sobretudo por Portugal. Paulo Rangel, parabéns e, se fizer favor, dirija-se ao nosso Congresso e dirija-se ao país, porque é agora o tempo em que precisamos de o ouvir.